Buenas, galera. Eu sou o Flávio Hag e você está no Itadakimasu. E hoje a gente está chegando para o vídeo que vocês escolheram. Eu estava em dúvida de qual obra eu iria ganhar o vídeo hoje, aí eu fiz uma votação lá no Twitter e vocês escolheram qual que ia ser a obra. Então, pela escolha da maioria, hoje a gente vai falar de A Divina Comédia. Vamos lá, vamos começar. A Divina Comédia, obra do Go Nagai, que chegou agora, foi acho que finalzinho de julho, começo de agosto, chegou pela New Pop e era um mangá muito aguardado. Ele foi anunciado pela editora acho que no começo do ano passado, deveria ter saído ainda no ano passado, a editora queria lançar até a CCXP, não conseguiu, lançou só agora, até com um grande atraso, né, pessoal? E é uma obra especial, ela tá naquele selo Shogun que a editora tem, né? E New Pop, para de fazer selo. Publica as obras em vez de ficar inventando selo. O que seria esse selo Shogun? Que eu acho que é um negócio que não tem o menor sentido ficar fazendo, né? Mas vamos lá. É um selo destinado a obras clássicas, especiais, com um formato um pouco maior. Vocês podem ver, ele é grandão, ele tem uma média de 350 páginas, um papel um pouco superior, ele é um pouco maior nas medidas, mas é só isso. Criou um selo só para dizer que ela está lançando obras big ou obras de luxo. Para mim não tem sentido, né, pessoal? Mas vamos voltar, eu não quero falar mal da New Pop hoje, porque isso aqui é um grande acerto e é isso que eu quero exaltar. Vamos falar bem da New Pop hoje e esse pode ser um vídeo raro. Vamos começar com um pouco de aula de história, antes da gente falar propriamente do mangá, né? Para quem não sabe, e não é nenhum problema não saber, porque ninguém é obrigado a saber tudo, mas a Divina Comédia é um dos maiores clássicos da literatura mundial. Para alguns estudiosos, é considerado o maior clássico da literatura mundial. Alguns acham que é o maior texto de todos os tempos, talvez atrás somente da própria Bíblia. Mas por que, né, Hag? Por que tão incrível? A Divina Comédia é uma trilogia de poemas que foi escrita por Dante Alighieri lá no século XIV. Isso por volta de 1301, 1310, não tem muita certeza qual foi a data precisa de quando a Divina Comédia foi publicada pela primeira vez. Ela é como eu falei antes, originalmente é um poema. Ela conta a história do próprio Dante Alighieri em sua jornada pelo reino dos mortos, mais especificamente pelo purgatório, pelo inferno e pelo paraíso. Então, a Divina Comédia originalmente são três poemas que o Dante Alighieri escreveu lá no século XIV. E isso é incrível, né, pessoal? Século XIV, eu sempre me pego pensando muito nisso, principalmente por causa da Divina Comédia, eu sempre me pego pensando muito nisso, porque se passaram 700 anos da primeira vez que a Divina Comédia foi escrita, né? Quando Dante Alighieri escreveu a Divina Comédia, que na época nem era Divina Comédia, né? Era só Purgatório, Inferno e Paraíso. E aí, com o passar dos anos, com estudos sobre a obra, acabou ganhando o nome de A Divina Comédia. E, nossa, nós estamos aqui em 2022 falando sobre essa obra, né? Isso tem um peso que eu não consigo nem mensurar o quão grande isso é, sabe, pessoal? Às vezes eu me pego pensando, daqui 700 anos, será que alguma das obras que hoje a gente está lendo, que a gente está vendo chegar no mercado, será que alguma dessas obras daqui 700 anos vai estar sendo considerado um dos clássicos máximos da literatura mundial? Sabe, eu me pego pensando se talvez aquele livro que eu li ali, eu gostei, eu achei incrível, daqui 700 anos vai ter... Eu não sei nem como é que vai estar a civilização, né, pessoal, mas
será que daqui 700 anos vai ter um cara lá que vai estar fazendo um vídeo falando da adaptação que aquele livro ganhou? Mas vamos voltar. Então, lá no século XIV, o Dante Alighieri escreveu os 3 poemas da sua viagem, né? Ele é o protagonista da história. Segundo ele fez essa viagem. Ele viajou pelo purgatório, viajou pelo inferno e viajou pelo paraíso e voltou para poder contar essa história para o resto da humanidade. E ao longo dos anos ela serviu como referência realmente para muita coisa, não só para as adaptações que ela recebeu. Depois ela foi adaptada para romance. Vários pintores se inspiraram na Divina Comédia para criar suas obras, e autores famosos, né, pintores famosos da história da humanidade, como Dalí, como Botticelli ou Doré. Inclusive o próprio Doré tem um peso muito grande nesse mangá, que eu vou falar daqui a pouco. Mas outras coisas também vieram da Divina Comédia, filmes, livros que se inspiraram, jogos de videogame, que se inspiraram de algum modo nessa visão do inferno que o Dante Alighieri nos trouxe, ou a visão do paraíso que ele tem. Então é muito interessante, é uma obra que não só tem um peso fantástico, mas ela moldou toda uma visão que as pessoas tiveram do próprio inferno, sabe? Por mais que na história ele fale do purgatório e do paraíso, o inferno do Dante é algo que é muito mais marcante, sabe? Tem algumas pessoas que chamam a Divina Comédia de a jornada de Dante Alighieri pelo inferno. Tem aquele filme famoso, O Inferno de Dante. Então é uma visão que moldou toda a forma que a humanidade praticamente viu essa questão do inferno, dos demônios, do paraíso. Agora vamos voltar pro mangá. Vamos voltar a falar do que é o nosso foco, né? Em 1990, na verdade 1993, o Go Nagai, que já era um autor bem conceituado, ele era famoso, ele é o autor de Devilman, por exemplo, e lá em 1993 ele recebeu o convite de adaptar a Divina Comédia para mangás, né? Para trazer para o mercado japonês a versão em mangá de A Divina Comédia. É interessante porque nessa edição da New Pop, no final, a gente tem um pouco do próprio Go Nagai falando sobre como foi esse convite e falando da importância que a Divina Comédia tinha para ele. Ele fala até que, por exemplo, o Devilman bebe muito de A Divina Comédia. Ele fala que ele foi, quando criança, ele foi muito impactado por uma versão infantil que ele tinha ganhado de A Divina Comédia. Então, poxa, isso nos faz pensar, né, como 1993, a obra já estava com quase 700 anos, né, 690 e poucos anos. E, poxa, ela estava influenciando um dos caras que iria ser um dos maiores nomes da indústria dos mangás. Volta aquela questão do peso, né, que eu falei antes para vocês. E aí, bom, Go Nagai, com todo o seu talento, toda a sua genialidade, trouxe uma versão em mangás de A Divina Comédia. E agora, finalmente, mais de 30 anos depois, né? Na verdade, ano que vem vai fazer 30 anos, tá chegando no Brasil essa versão. Como eu falei ali antes, né? Quando eu falei do original, aqui a gente vai acompanhar então a jornada de Dante Alighieri pelo inferno. E é muito interessante, tudo começa com ele sendo banido da cidade dele. Ele estava numa questão política e o partido dele perde as eleições, né? Na verdade não tem eleições, perde o governo da cidade e todos os membros ou são mortos ou são exilados. E o Dante então foge da cidade para viver o exílio. E durante o exílio, quando ele estava prestes a ser morto, ele recebe a visita de Virgílio, um anjo que, na verdade, também tinha sido um autor muito famoso, então ele era quase uma inspiração para o Dante. E o Dante recebe, então, a visita desse anjo.
E esse anjo diz que o Dante então tem uma missão divina. Ele vai ter que viajar pelo purgatório, pelo inferno e pelo paraíso. Ele vai ser o primeiro ser vivo a fazer essa jornada. Então a gente vai acompanhar a partir dali toda essa jornada. O Dante acompanhado do Virgílio, conhecendo o inferno, vendo quais são os pecados, quais são as punições que os pecadores vão receber. E é muito forte, pessoal, é muito forte. Se vocês já leram alguma coisa do Go Nagai, que nem, por exemplo, o Devilman que eu falei agora há pouco, vocês devem saber que o Go Nagai ele tem um traço que é um absurdo. O traço do Go Nagai, ele é um traço mais sombrio, um traço mais agressivo, um traço mais violento. E quando ele reproduz isso no inferno, né, quando ele literalmente está desenhando o inferno, nossa, é uma loucura, é uma explosão da cabeça, sabe? Conforme eu ia lendo essa obra, eu parecia que eu... Sabe, vocês estão vendo que eu tô ficando com... eu não consigo expressar exatamente qual era a sensação, porque é algo quase divino, sabe? Eu acho que eu vou usar essa palavra. A gente fica encantado com aquela visão. O traço, para mim, o principal ponto, além, óbvio, da história, porque eu gosto da história da Divina Comédia, eu já tinha lido ela, o original, depois eu li a adaptação em romance, mas mais do que a história forte, a história marcante, o traço é de encher os olhos. E eu falei antes, né, dos artistas, dos pintores que retrataram a Divina Comédia, e eu falei do Doré, e o Doré é a grande inspiração do Go Nagai. O Go Nagai fala até aqui que, além dele ter lido a versão infantil de A Divina Comédia e já ter impactado ele, quando ele viu as ilustrações do Doré, aquilo explodiu a cabeça dele, assim como explodiu a minha vendo a do Go Nagai. E o Go Nagai se inspirou muito nisso. Tem algumas cenas aqui, eu vou mostrar para vocês. Por exemplo, aqui temos uma. Olha esse traço, gente. Isso aqui é um absurdo. Deixa eu ver se tem aqui uma cena do Carote. Isso aqui, ó. Isso aqui é um quadro. Aqui pelo traço do Go Nagai, né? Isso aqui é o próprio Go Nagai desenhando. Mas eu vou tentar botar aqui. Deve estar aparecendo agora para vocês uma comparação entre o quadro pintado pelo Doré e o traço do Go Nagai no mangá. Então vocês conseguem ver como o Go Nagai conseguiu reproduzir isso de uma forma muito fiel. Eu estou mostrando mais de uma cena, então vocês estão vendo como ele conseguiu puxar isso para o mangá dele. E isso é de uma genialidade, pessoal. Quando vocês leem a Divina Comédia na versão do Go Nagai, é algo quase indescritível, sabe? Eu tô tendo essa dificuldade de falar pra vocês porque foi uma das coisas mais fantásticas que eu li, não só esse ano, mas que eu li na minha vida. Eu tô realmente impactado, eu tô realmente apaixonado por esse mangá. Eu já tava com muitas expectativas, mas o que eu encontrei aqui foi além das minhas expectativas. E é um dos melhores mangás do ano, e eu acho que mais do que do ano, é um dos melhores mangás de todos os tempos que a gente tem no Brasil, sabe? É algo que leva a arte para um outro nível, sabe? Não é nem só leva mangá para um outro nível, eu acho que leva a arte. A forma que o Go Nagai se entregou para fazer isso aqui é visceral, é algo que a gente termina ele e a gente fica refletindo o que foi que a gente leu, porque parece que não faz sentido, sabe? Alguém conseguir fazer isso aqui. Eu vou fazer uma pequena comparação entre a Divina Comédia original. Eu falei para vocês, eu já li o original, os poemas. Eu já li a versão em romance e agora eu li a versão em mangá. E eu vou dizer assim, ó, é muito difícil a gente ler a versão original de A Divina Comédia, porque ele é um poema do século XIV, então é uma escrita
muito mais peculiar, poderia dizer, né? Uma escrita clássica de poema mesmo, por mais que até o Dante, quando ele escreveu a Divina Comédia, ele não tenha feito ela em latim, ele fez ela em italiano, que na época era uma língua vulgar, era uma língua mais do povo. E isso até já mostra um dos pequenos pontos incríveis de A Divina Comédia, porque ela foi uma obra escrita meio que pro povo. E numa época que os nobres falavam latim, então as grandes obras eram em latim, ele fez numa língua popular. E isso, um poema, né, uma forma de arte que era mais voltada para o público. E ler aquilo é muito difícil, tá, pessoal? Porque tem toda a estrutura de um poema, uma narrativa mais floreada, é mais difícil de ler. A versão em romance já é bem mais fácil, porque adapta para a forma de um livro. Isso quem, não só Divina Comédia, mas se vocês já leram os originais do Shakespeare, né? Pela LPM eu acho que elas saem, eu tenho a Tempestade da LPM e ela está em formato de teatro. Então vocês devem saber que é mais difícil, é mais rebuscado, por assim dizer, né? Quando vocês pegam a versão em romance é muito melhor. Eu tenho Hamlet em versão de romance e eu já acho muito melhor de ler. Eu devorei Hamlet em um dia porque a versão de romance faz a gente pegar mesmo. A Divina Comédia eu ainda não comprei a versão romance, eu já li, mas é bem fácil achar na Amazon, por exemplo, tá sempre em promoção um box com os 3 livros. Então eu recomendo bastante, inclusive. E quando a gente pega a versão mangá, isso fica ainda melhor. A experiência é ainda melhor, porque além do Gonagai estar reproduzindo a narrativa numa versão de mangá, a arte é o espetáculo à parte, né? E vocês estão vendo que eu estou falando muito da arte, porque o que realmente rouba a cena nesse mangá é a arte. É como o Gonagai consegue falar com os quadros e ele reproduz o inferno de uma maneira, e a gente vai vendo os pecados, né? Por exemplo, nós temos a punição dos pecadores, e aí para cada um dos 7 pecados capitais tem uma punição diferente. E depois a gente tem também as punições para aqueles que cometeram suicídio, porque quem comete suicídio, segundo a religião, vai para o inferno. Tem também os pecadores que proferiram outra religião que não a religião sagrada. E a forma com que ele vai reproduzindo isso, nossa, é assombroso. É assombroso. Essa é a minha palavra. Tô tentando falar para você sem querer ficar repetindo, mas eu não tenho muito aonde ir em A Divina Comédia sem falar isso, sabe? Ele é fantástico, ele explode a nossa cabeça. Tá, Hag, então ficou bem claro que tu tá apaixonado por A Divina Comédia e essa é uma das melhores obras do ano. Eu devo comprar? Eu vou ser bem honesto com vocês, como eu sempre fui, e vocês me acompanham aqui no canal porque vocês sabem que eu sempre tento jogar franco com vocês. Eu não faço esses negócios, esses terrorismos de que se você não leu isso aqui, você não pode se considerar um leitor de mangás. Não, gente, não é assim. Não é assim que funciona. Eu tenho a consciência de que alguns mangás não são para todo mundo. Eu tenho uma experiência muito mais profunda nessa questão de quadrinhos. Tá? Eu, por exemplo, isso não é... Desculpa se parecer, mas eu não estou querendo subestimar ninguém. Mas eu já não sou aquele leitor que lê somente o Jump. Né? Eu não sou aquele leitor só do Dragon Ball, do Naruto. Da mesma forma que eu não sou um leitor que só lê os grandes clássicos. Não, eu sou um leitor que lê de tudo e quando eu realmente gosto muito eu recomendo. Mas eu consigo entender que tem mangás que não são para todo mundo, assim como tem quadrinhos que não são para todo mundo. Às vezes o pessoal vem me dizer assim: ah, Hag, eu não gosto de quadrinhos. E aí eu digo para a pessoa: tá, mas tu não gosta de quadrinhos no geral, né, fora dos mangás? Ou tu não gostou dos quadrinhos que tu leu? E aí nessas horas eu chego para as pessoas e pergunto: o que tipo de obra tu gosta?
E aí vamos ver se a gente acha alguma coisa que eu te recomendo melhor. Por exemplo, eu recomendei para vocês Black Sad, e algumas pessoas já me disseram, nossa, Hag, eu li Black Sad e é maravilhoso. Já teve outras que disseram que não é meu estilo, não é para mim. E tudo certo, a gente tem que entender, conseguir entender que algumas obras não são para todo mundo, assim como algumas coisas que eu amo, outra pessoa não vai gostar. E por que eu estou enrolando para dizer isso, né? É porque a Divina Comédia ela é muito nesse caminho. Não adianta eu falar para vocês que o quanto eu tô apaixonado, como Divina Comédia vai estar entre os meus 10 quadrinhos favoritos desse ano, porque talvez algum de vocês vai ler a Divina Comédia e vai se decepcionar. Ou vai achar violento demais, ou vai achar agressivo demais, ou vai achar que não, essa arte é feia, essa arte é exagerada. E tudo bem, porque ele realmente não é um quadrinho para todo mundo. Ele já é para um público mais adulto, mas não é adulto na questão de idade, tá, pessoal? Não é porque vocês não gostaram que vocês são crianças. Ele é mais adulto no sentido que ele é para um público que já está buscando algo a mais, sabe? Alguém que já não está mais lendo somente como um hobby, somente como uma diversão, um momento de relax. Se vocês só estão lendo por lazer, não é a Divina Comédia que vocês vão ler, sabe? Aí a gente tem obras melhores, obras mais baratas e tudo certo. Eu também tenho essas obras, eu também tenho o meu momento em que eu tava lendo Sankarria semana passada, sabe, pessoal? E putz, Sankarria é fantástico. A gente vai ter vídeo de Sankarria em breve. E tudo certo, sabe? Por isso eu não vou dizer para vocês comprem a Divina Comédia, vocês precisam ler esse mangá. Não, eu vou recomendar para vocês. Tentem dar uma chance para a Divina Comédia. Não vai ser para todo mundo. Talvez vocês não vão ficar tão apaixonados quanto eu tô. Mas nossa, isso é fazer quadrinho de uma forma diferente, sabe, pessoal? Então, assim, pensem assim, ó, se vocês são um leitor, se vocês são aquele público que já lê mais coisas, por exemplo, vocês são um público que já leu Maus, que já leu Persepolis, ou nos mangás um público que já leu vamos pensar aqui alguma coisa, eu ia falar Akira, mas eu acho que já vai além de Akira, sabe? E é difícil, porque no Brasil a gente tem pouco disso, mas talvez se vocês já são um público que lê Tekon Crinkent, ou que lê as obras do Jiro Taniguchi, putz, vocês vão amar a Divina Comédia. Se vocês já são um público que não tá tão mergulhado nisso, não tá tão profundo nessas obras mais clássicas, nessas obras mais pesadas, mas se vocês ainda assim querem dar uma chance, querem começar a ler uma coisa um pouquinho mais difícil, putz, leiam a Divina Comédia, fantástico, tá? Vai ser uma boa chance de vocês saírem da zona de conforto, né? Se vocês estão, por estar me vendo aqui falar das obras, vocês estão na dúvida se vocês têm que começar a dar uma chance para coisas fora da caixa, leiam a Divina Comédia, eu acho que ela vai ser uma boa porta de entrada para vocês. Vocês vão entrar já chutando a porta. E se vocês gostarem, aí, meus amigos, se preparem, porque aí o buraco é mais embaixo. Antes de terminar, eu quero fazer uma coisa que é muito raro, mas que merece. E vocês sabem, eu sou uma pessoa justa nesse sentido, tá? Vocês todos sabem os meus problemas com a New Pop. Eu não gosto da New Pop. E eu nunca escondi isso. Eu já falei isso para a própria editora. Então, quando ela acerta, eu preciso dizer que ela acertou. Porque eu sou justo. Quando eu tiver que criticar, eu vou criticar, mas se ela acertou, eu tenho que dizer que ela acertou. E a Divina Comédia, ela acertou perfeitamente. O mangá, ele tem 350 páginas, que nem eu falei, ele vai ser completo em 2 volumes, e ele tá numa qualidade gráfica insana. Eu nunca tinha visto a New Pop fazer isso aqui. E as páginas coloridas, nossa, olha essas páginas coloridas, pessoal. Isso aqui tá lindíssimo.
O papel que ela usou, eu acredito que isso aqui é pólen, mas eu posso talvez estar errado, mas ele é um papel mais amarelado, como eu adoro. Eu gosto de papel assim. Chega do offset, vocês sabem que eu não gosto. Então, não tem nada para se criticar nisso aqui. A Neopop acertou. E é raro, né? Eu não... Hag, tu tem que dar alfinetada. Não, não é uma alfinetada, mas é porque ela mostrou que ela consegue, pessoal. É isso que me incomoda. Ela consegue fazer. Tá aqui a prova de que ela consegue fazer uma das coisas mais incríveis do ano. Ela só tem que querer, sabe? E é isso que me incomoda. É esse o meu maior problema com a Neopop. Porque eu sei que ela tem potencial. Eu sei que ela consegue fazer. A Neopop parece que não quer. Porque quando ela tenta, quando ela realmente vai entregar uma coisa perfeita, ela entrega uma coisa perfeita. O problema é ela querer. Não, ela prefere nos enrolar com checklists atrasados, ela prefere entregar aquele problema que vocês viram em Uma Vida Imortal lá, que ela errou o número na lombada, e erros de português atrás de erros de português, né? Em A Divina Comédia até não tem, eu consegui perceber isso, ou talvez eu imergi demais na obra e eu não tenha percebido, mas nada que me gritou aos olhos. Então, cara, Neopop consegue, sabe? Vamos lá, Neopop, vocês podem, é só querer. E bom, por hoje é isso, pessoal. Ficou um vídeo meio diferente, porque eu tô encantado por esse mangá e eu acho que eu não consigo descrever qual foi a minha sensação com ele, de tão incrível que foi. Eu tô torcendo para que saia logo o segundo volume. Eu até cogitei se eu ia fazer um vídeo sobre o primeiro ou se eu ia fazer só quando saísse o segundo. Mas quando eu terminei o primeiro, eu tava extasiado. Eu tava trancado, sabe? Eu fiquei travado. Eu disse, caramba, eu preciso falar disso. Então agora eu finalmente botei pra fora. E eu não sei se eu consegui ser claro, passar pra vocês o meu sentimento, tá, pessoal? Talvez ficou um vídeo meio confuso, mas... nossa, isso aqui tá muito bom. Por hoje é isso. Não esqueça de se inscrever no canal, deixem seu like, compartilhem. Uma coisa que eu esqueci de falar na terça, mas eu preciso falar hoje. Tá rolando lá no nosso Instagram e também no Instagram do Mangateria uma promoção. A gente tá sorteando um volume de Juquinha autografado e um volume de Joy Comet autografado. Então vão lá no nosso Instagram, o link dele tá aqui na descrição e participem, tá, pessoal? É uma chance de ganhar uma baita obra autografada e que vale muito a pena, tá? Repetindo, então, não esqueçam de se inscrever aqui no canal, deixem seu like, compartilhem o vídeo, deem uma chance para Divina Comédia, eu acho que vocês vão gostar. Na próxima terça a gente volta, primeira terça do mês vai ser o vídeo de leituras. Até lá!